Boa noite a todos os nossos irmãos do 24º Conselho Espírita. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos nos reunir no entorno da mensagem do Evangelho, às lentes da doutrina espírita. Para que nós possamos, então, iniciar o nosso estudo, eu vou propor a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, para que nós possamos ir nos harmonizando e também, naturalmente, esperar por aqueles irmãos que não chegaram ainda. Item 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos de outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a todos nesses instantes que nós possamos orar, para agradecer, para que nós possamos ter o auxílio, o concurso dos nossos amigos espirituais e também, naturalmente, para que nós possamos abençoar nossos lares, que nós possamos, que essas luzes que se derramam sobre nós no momento da oração possam, de alguma forma, iluminar nossos lares e todos aqueles que permanecem conosco, que convivem conosco, deste do outro lado da vida. Então eu gostaria de, nesses instantes, pedir que nós pudéssemos então unir os nossos pensamentos, os nossos corações em prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, criaturas ante o Criador, para lhe agradecer por todas as oportunidades que temos, para lhe agradecer por estarmos nesse educandário divino, para lhe agradecer por Jesus, nosso modelo, mestre e guia, nosso anjo de todas as horas. Jesus, divino amigo, te agradecemos pelas oportunidades desse educandário, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pela saúde, Senhor. Te agradecemos pelas oportunidades de trabalho, pelo teto que nos abriga. Te agradecemos por nossas famílias. Somos gratos por tudo, Senhor, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas provas, pelas adversidades, porque sabemos da necessidade que temos para o nosso crescimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas essas oportunidades. Obrigado pelo recomeço, pela reencarnação. Mas eternos pedintes da tua misericórdia que somos, gostaríamos de te pedir ainda mais. Ilumina-nos nesses instantes. Permanecei conosco, guiando nossos pensamentos. Ilumina aqueles que não puderam estar conosco, que não poderão estar conosco, nossos amigos,
familiares, aqueles em quem nós mentalizamos, aqueles que nós sabemos se encontram em leitos hospitalares, que passam por momentos difíceis de prova. Que tu possa, Jesus, amparar a todos e inspirar-lhes a perseverança do qual todos nós necessitamos. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós queremos dar por iniciado, então, o estudo dessa noite, o estudo do teu Evangelho. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, eu gostaria de iniciar o nosso estudo agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, embora reunidos ainda de forma virtual, mas eu tenho certeza que muito em breve todos nós poderemos voltar às nossas atividades, às atividades da nossa seara espírita, ombreados no serviço da nossa reforma íntima e da caridade, naturalmente, o objetivo de estarmos todos nós aqui reunidos. Gostaria de agradecer a direção da instituição pela oportunidade que nos oferece e, naturalmente, pedir a Jesus que possa interceder por nós nesses instantes, guiando, orientando-nos, que os nossos amigos espirituais possam estar conosco, iluminando esses instantes. Eu gostaria de relembrar uma passagem que está no Evangelho de João. Como todos nós sabemos, através dos estudos que nós vimos fazendo, nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho muito especial para todos nós, em especial para nós espíritas. Isso porque o Evangelho de João é de todos os evangelhos o mais espiritualizado. E quando nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo sistemático no Evangelho de João, nós contabilizamos que o Evangelho de João ele apresenta cerca de 37 passagens a mais que não constam nos outros evangelhos. E é, com certeza, o evangelho que inicia nos apresentando um Jesus cósmico, um Jesus que estava aqui antes de nós, antes do céu e da terra. Nos apresentava João a figura desse Jesus planetário, desse Jesus governador espiritual do nosso orbe. E curiosamente, quando nós pegamos o último versículo do Evangelho de João, nós encontramos João relatando-nos que mesmo que nós fôssemos capazes de reunir todos os livros que a humanidade conhece, nós não teríamos condições de descrever o que foi a passagem de Jesus aqui na Terra, deixando-nos essas pegadas maravilhosas, diferente de muitos outros filósofos que vieram para alavancar o nosso progresso. Jesus não foi um teórico, ele vivenciou todas as suas propostas, ele exemplificou todas as virtudes das quais ele nos convidava, nos direcionando o caminho da reforma íntima e o caminho da felicidade, naturalmente. Mas quando nós falamos do Evangelho de João, tem uma passagem que eu acho muito bacana, que eu gosto muito. As primeiras vezes que eu tive a oportunidade de estudar essa passagem foram em momentos em que eu estava em missas católicas, muito embora eu nunca tivesse sido católico no sentido de ter feito a primeira comunhão, nem tampouco o batismo, mas eu gostava de frequentar as missas com minha avó. E eu lembro de, em alguns momentos, ter ouvido essa passagem até o momento em que eu pude compreendê-la através da ótica espírita. Ela está no capítulo 8 do Evangelho de João. Nós sabemos que o momento em que essa passagem se dá é um momento muito especial. Nós sabemos que possivelmente nós estaríamos num período de outono. E nesse período de outono, nós sabemos que existe em Jerusalém uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Muitos hebreus afirmam que era a festa mais animada. Isso porque ela durava cerca de 7 dias, onde aqueles personagens eles eram todos convidados a construir tendas. Por isso que essa festa, a Festa das Tendas, ou Festa dos Tabernáculos, era uma festa muito diferente das outras. Ela começava nas primeiras horas da manhã. Nós sabemos que logo nas primeiras horas da manhã, então,
existiam o aspecto religioso da festa. Em procissão, então, os sacerdotes desciam o Monte Moriá e iam cantando hosanas ao Senhor, iam tocando o chofar, eles iam em direção ao Poço de Siloé. O Poço de Siloé é um local místico em Jerusalém, porque acreditavam que os anjos desciam para abençoar as águas daquele poço, inclusive promovendo curas de personagens, de pessoas naquele local. Então eles desciam o Monte Moriá e iam em direção ao Poço de Siloé, tocando o chofar, que é uma espécie de trombeta em formato de chifre de carneiro, fazendo os seus cânticos, suas homenagens, suas hosanas a Jeová, o seu Senhor. E lá eles pegavam, colhiam a água do poço de Siloé, ou da fonte de Siloé, eles colhiam em vasos de ouro, retornavam para o templo e lavavam os altares, lavavam o altar dos holocaustos. Eles lavavam o altar, então, usando a água do poço de Siloé. E isso era uma festa muito importante, era uma festa muito alegre. Ao final desse aspecto religioso, eles então continuavam a festividades em tendas ao redor de Jerusalém. E por que as tendas? As tendas eram exatamente para que eles pudessem relembrar o momento da fuga do Egito, quando seus ancestrais tiveram que dormir em tendas no deserto durante muitos anos. Então, para que eles pudessem homenagear essas personagens, eles reviviam esse momento da vida nos desertos. Por isso o nome Festa dos Tabernáculos. Vai nos relatar o Evangelho de João, no seu capítulo 8, que Jesus estava ao fim das festividades ainda em Jerusalém. Ele havia permanecido. João vai nos revelar que diariamente Jesus pregava nos cenáculos, falando, disseminando a mensagem da Boa Nova. Nesse dia, então, seria um dia após a festa dos tabernáculos, e Jesus estaria na entrada Nicanor do templo. Essa entrada, chamada entrada Nicanor, é uma entrada que dá exatamente para o Monte das Oliveiras. E ele estava lá. Segundo o evangelista João, ele escrevia no chão. Nós não sabemos exatamente se ele usava uma varinha ou se ele escrevia com o dedo, mas a verdade é que isso muito pouco importa. Jesus estaria ali, sereno, escrevendo nas areias do chão, quando de repente uma turba verdadeiramente alucinada invade aquele espaço onde Jesus se encontrava, arrastando uma mulher pelos braços e atiram essa mulher à sua frente, aquela mulher que se encontrava humilhada, que se encontrava nessa situação tão humilhante e devastadora. Aquela turba composta principalmente por fariseus, eles jogam a mulher à frente de Jesus e afirmam que ela havia sido flagrada em adultério. Curiosamente, antes de nós prosseguirmos a mensagem do evangelista, é necessário que nós compreendamos o que isso significava. A lei do adultério, ela não valia da mesma forma para homens e mulheres, mas ela existia para os dois. Um homem só era considerado adúltero se ele fosse flagrado com a mulher de outro homem. Ou seja, se ele fosse flagrado com uma outra mulher e essa mulher fosse casada, porque ele estaria ofendendo outro homem. Já as mulheres não. As mulheres, se elas maculassem o casamento com qualquer outro homem, elas eram consideradas adúlteras, mesmo que elas não fossem pegas em flagrante. O acusador só precisava então acusá-las. Se elas negassem o adultério, elas eram submetidas à lei de Ordália. A lei de Ordália é terrível, é uma das páginas mais terríveis do Antigo Testamento, e ela consiste num sacerdote. Ele pega todas as sujeiras, aquelas sujidade do altar dos holocaustos. Para quem não sabe, o altar dos holocaustos é onde faziam os sacrifícios dos animais que eram ofertados a Jeová, a Deus. E eles pegavam todas aquelas sujeiras, misturavam com chá, com bebidas amargas, e aquela mulher era obrigada a beber essa bebida amarga, nojenta. Se ela vomitasse, ela então estaria mentindo e seria condenada. Se ela não vomitasse, é porque ela foi protegida. Assim, então, ela teria dito a verdade. É bem verdade, então,
que praticamente nenhuma mulher conseguia ser inocentada quando era submetida à lei de Ordália. Isso porque era um povo muito machista, era uma cultura muito machista, uma cultura patriarcal. Então eles pegavam aquela mulher e atiravam essa mulher na frente de Jesus. E sentenciavam da seguinte forma: ela havia sido flagrada em adultério. A lei diz que ela deve sofrer a lapidação. Para quem não sabe, a lapidação é a morte por apedrejamento. As pessoas se reuniam aos gritos como se fosse uma festividade horrenda e todos tinham direito de atirar quantas pedras quisessem até o momento em que ela desencarnassem. Alguns gritavam, segundo historiadores, alguns gritavam, inclusive, para que as pedras não fossem atiradas na cabeça, para que aquele momento de desespero e dor durasse por mais tempo. Então, a lei da lapidação era a morte pelo apedrejamento. E ela havia, então, sido flagrada em adultério e perguntavam a Jesus da seguinte forma: Mestre, Rabi, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei diz que ela deve sofrer a lapidação. E tu, o que dizes? Curiosamente, aqueles personagens, eles não estavam pedindo nenhum tipo de aconselhamento religioso de Jesus. Eles estavam exatamente querendo arrumar um motivo para persegui-lo. Porque se ele dissesse aquilo que ele costumava dizer do tipo: perdoem-na, ela também é merecedora do nosso perdão, devemos perdoá-la, todos nós de alguma forma erramos, por isso devemos perdoar, ele estaria contrariando a lei, e isso dentro do templo ele mesmo seria preso, e talvez até assassinado. Era isso que aquelas personagens queriam, era por isso que os fariseus perguntavam a Jesus o que devia ser feito. Não era nenhum tipo de aconselhamento. Essa mulher foi flagrada em adultério. A lei diz que nós devemos agir dessa forma, e tu, o que dizes? Se ele dissesse o contrário, qualquer coisa diferente da lei, ele seria naturalmente perseguido, preso, assassinado. Relata-nos o evangelista que Jesus, sereno, impávido, ele se ergue e diz à multidão: atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. E segundo o evangelista, ele retornaria silencioso a escrever, a colocar no chão as suas anotações. A tradição vai nos contar que Jesus colocava no chão símbolos referentes a diversos adultérios que nós cometemos, a diversos pecados, a diversos erros, símbolos que, ao olhar daquelas pessoas envoltas naquele magnetismo da presença de Jesus, aquelas pessoas liam e se identificavam. Estaria escrito ali ladrão, adúltero, caluniador, e aquelas pessoas então meditando nas palavras de Jesus: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. De alguma forma a consciência lhes pesou, porque por mais que as pessoas não conhecessem seus pecados, eles sabiam que possuíam. E segundo o evangelista João, os idosos foram os primeiros a se retirarem do local. Segundo João, é porque, por terem mais idade, eles teriam mais pecados, o que eu particularmente não concordo, porque eu conheço muitos jovens que são muito esforçados em alguns aspectos. Até que eles foram se retirando, eles foram largando as suas pedras e foram se retirando até o momento em que teria ficado apenas Jesus e aquela mulher humilhada. Não acredito que tenham ficado só os dois, não. Deve ter ficado pelo menos João, porque senão como é que ele faria o registro evangélico? Aquela mulher então estava ali, silenciosa, de cabeça baixa, completamente derrotada na frente de Jesus. E Jesus lhe teria perguntado: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela praticamente, sem conseguir responder, sem sequer levantar os olhos até Jesus, Jesus teria lhe perguntado: onde estão? E ela então afirmava: foram todos embora. Jesus teria dito: eu também não te acuso. Vai e não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça.
Essa passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós, eu tenho certeza que nós já tivemos inúmeras oportunidades de contemplá-la. Entretanto, é necessário que a gente torne a meditar nela, porque existe nela algum erro, não é possível que ela tenha terminado assim. O evangelista João, ele encerra essa passagem nesse momento, mas nós ficamos nos perguntando, e aí o que acontece com ela? Será que aquelas pessoas que alguns segundos, alguns instantes antes, queriam matá-la por apedrejamento? Será que aquelas pessoas que seguem rigorosamente a lei mosaica, a lei de Talião e todas aquelas outras leis, será que aquelas pessoas em algum momento elas despertariam para a realidade de que aquela mulher ela não pagou o que devia? Eu sempre me perguntei isso, como seria o dia seguinte dessa mulher? Como as pessoas se relacionariam com ela, até o momento que o espírito Amélia Rodrigues ele esclarece essa passagem. O espírito Amélia Rodrigues, em duas oportunidades, ele esclarece alguns detalhes do que teria acontecido com essa mulher. Segundo Amélia Rodrigues, naquela mesma noite, Jesus estaria albergado num casebre de alguns simpatizantes da sua mensagem lá em Jerusalém, quando ela teria ido lá procurá-lo. E ela trava com Jesus um diálogo muito curioso. Jesus então percebe seu sofrimento e a sua sinceridade. Ela então revela a Jesus tudo o que havia acontecido. Havia sido ela realmente flagrada em adultério. Jesus teria dito para ela uma das frases mais lindas que eu já li nas páginas do espírito Amélia Rodrigues. Há sempre um lugar no rebanho do Senhor para as ovelhas que se perdem. A partir deste momento, eu estarei ao teu lado até o final dos tempos. A luz da verdade será o archote que guiará os seus passos. Persevera, minha filha. Segundo Amélia Rodrigues, ela sai de Jerusalém na primeira oportunidade. Ela vai com outros cristãos, com outras pessoas simpáticas à mensagem de Jesus, ela vai até as terras gregas de Tiro. Isso porque nós sabemos que muito em breve se iniciavam as perseguições aos cristãos, aos personagens da primeira hora, que se acentuaria exatamente na década de 60 com Nero, mas nós sabemos que nos 10 primeiros anos que se seguiram então à crucificação, cristãos não eram ainda bem vistos ou vistos com bons olhos. Muitos se afastaram de Jerusalém, muitos foram viver a mensagem que Jesus havia ensinado, a mensagem da Boa Nova em outras terras. Nós vamos encontrar cristãos migrando para a Capadócia, inclusive para Roma, para diversas cidades, se afastando de Jerusalém. E ela então teria, ao lado de outros cristãos, ela teria ido para terras gregas, ela teria ido para Tiro. Segundo Amélia Rodrigues, 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e ela perseverou exatamente como Jesus havia pedido. Aprendeu a socorrer os necessitados. Lia as mensagens dos pergaminhos, dos primeiros pergaminhos que surgiam do Evangelho, possivelmente pergaminhos atribuídos a Mateus, a Levi, a Lucas mais tarde. E ela começa a estudar a mensagem. E ela então se hospeda numa casa de cristãos, como eram conhecidas casas do caminho, socorrendo, atendendo os necessitados e estudando a mensagem da Boa Nova, cujo principal fator motivador de todos aqueles personagens era verdadeiramente o amor, e a caridade, que nada mais é do que o amor posto em movimento. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, 10 anos se passaram, quando de repente ela, já amadurecida, quando de repente bate à sua porta um estranho peregrino, um desconhecido, ela então o atende como fazia com tantos outros que passaram por aquela estrada, por aquele caminho. Ele então se encontrava muito doente, muito alquebrado. Ele se encontrava mergulhado em rancor e ódio e invariavelmente o ódio adoece. Ele se encontrava ali, adoecido, pedindo socorro. Ela então o recebe no casebre onde ela atendia. O coloca em seu colo e começa a alimentá-lo com um caldo que ela mesma havia preparado, exatamente para atender aos necessitados.
E ele começa a narrar-lhe a sua desdita, a sua história, dizendo que ele mesmo conheceu Jesus. Ele sabia que aquela casa era uma casa dos discípulos do crucificado, era uma casa dos seguidores de Jesus, e ele mesmo havia conhecido Jesus. Mas ele havia odiado Jesus e começou a explicar por quê. Começou a narrar-lhe que ele teve o seu lar desonrado por uma esposa adúltera. Ela foi recordando então. Ela foi recordando os 10 anos que se passaram. Ela tinha nos seus braços, nesse momento, adoecido, aquele personagem que iria ser exatamente a força que modificaria toda a sua história. Ela começa a se lembrar daquela festa dos tabernáculos. Ela lembra do companheiro saindo de casa por muitas noites e a deixando sozinha, quando ela, sem perceber, um lobo começava a rondar-lhe o ninho. Começava então com pequenos mimos, com pequenos presentes, e quando ela menos esperou, ela havia então cedido ao lobo sedutor, estava e despertava do transe na frente de Jesus, numa turba, numa multidão enfurecida que a arrastava. Ela só despertava do transe quando estava na frente de Jesus. Ela foi se recordando de toda a dor, de todo o amargor e de todo o arrependimento. Ela sabia o quanto aquilo lhe doía e quanto havia feito doer também naquele que havia sido seu companheiro, exatamente pelas tradições da época, que eram tradições muito machistas. Ela então, caritativamente, não se revela, para não humilhá-lo porque ele estava muito enfraquecido. Ela então, alimentando, diz para ele o seguinte: sempre temos espaço no rebanho do Senhor para as ovelhas que se perdem. A partir desse momento, Jesus caminhará contigo até o final dos tempos. A verdade será o archote que guiará teus passos, e perseveremos, lutaremos lado a lado e perseveremos até o momento da nossa glória. Meus irmãos, todos nós temos outras oportunidades. A vida sempre nos dará oportunidades de recomeço, porque a lei é de amor. Sempre teremos oportunidades de novos encontros, de reencontros. Teremos oportunidades de novas vidas, de novos tropeços também. Mas perseveremos sempre. Perseveremos naquilo que nós acreditamos. E a nossa perseverança, ela é favorecida exatamente por aquilo que nós acreditamos, pela nossa fé. Mesmo que nós encontremos, de acordo com as nossas necessidades naturalmente, mesmo que nós encontremos pelo caminho adversários, adversidades, pedras, provas, e é natural que isso aconteça, porque nós sabemos que não existe de forma alguma aquele paraíso mitológico, aquela ideia do paraíso da ociosidade. Ele não existe, nem no céu e nem na terra. Então nós sempre seremos assaltados pelas dificuldades, maiores ou menores, de acordo com a nossa necessidade, porque nós não sofremos aquilo que nós merecemos, como nós costumamos falar, não. Nós sempre falamos, acontece conosco aquilo que nós merecemos. Isso não é verdade. Acontece conosco aquilo que nós necessitamos. E isso é muito mais profundo. Porque se for para acontecer conosco aquilo que nós merecemos, podia ser muito pior, né? A gente nunca pensa dessa forma. Acontece conosco aquilo que nós temos necessidade. Nós temos necessidade das provas das quais nós enfrentamos. Como diz o ditado popular, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Na verdade, o que torna um marinheiro destro, o que torna um marinheiro hábil são verdadeiramente os momentos difíceis das noites tempestuosas. É o mar revolto. E é exatamente isso também que nos fortalece, as nossas dificuldades, as nossas provas. Perseveremos na certeza de que Jesus está conosco. Jesus nos orienta a jornada. Jesus é como um farol que ilumina o horizonte de nossas vidas, nos indicando o caminho certo. Mesmo naquelas noites tempestuosas de mar revolto, o farol sempre orienta no caminho do porto seguro. Sigamos então a luz que se acende à nossa frente. Perseveremos, tenhamos perseverança, determinação, alicerçado naquilo que nós acreditamos. E por que eu digo isso? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina de que nós não temos
risco algum, nós não temos nada a perder, nós perguntamos o que as vicissitudes da vida, as provas, as pandemias, as doenças podem fazer conosco? Tirar nossa vida? Mas nós sabemos que a verdadeira vida do lado de lá, isso aqui é uma breve passagem da qual nós necessitamos. Não devemos temer pela vida. Inclusive, outras vidas nós teremos em diversas oportunidades. O que nós vamos temer então? Por aqueles que nós amamos? Também não nos pertencem, porque nós não somos donos de pessoas, e as pessoas que nos amam continuarão, porque a vida continua, e mesmo que desencarnem, nos aguardam para que nós possamos, através dos inúmeros recomeços, lutarmos ombreados, lado a lado, formando imensas famílias espirituais. Nós não temos o que temer. Vamos temer o nosso patrimônio, perder bens materiais, que na verdade não nos pertencem também. Nós somos usufrutuários, nos são dados em empréstimo, e nós teremos que responder por tudo aquilo que nós julgamos possuir. Então eu pergunto, o que as provas do mundo podem verdadeiramente tirar ou roubar de nós? Nada, nós não temos nada a temer. São os conceitos equivocados. Por mais que nós conheçamos a mensagem espírita, nós temos ainda muita dificuldade de colocá-la em prática na nossa vida, inclusive nos seus conceitos mais simples ou primeiros. O da imortalidade da alma e da verdadeira vida faz com que nós não temamos a morte, pelo amor de Deus. E eu recordo de uma entrevista feita com o médium Francisco Cândido Xavier, onde o repórter lhe perguntava sobre o fim do mundo, se ele temia o fim do mundo. E eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Essa pergunta foi feita porque boa parte da produção literária mediúnica do Chico Xavier foi num período chamado período da Guerra Fria. E o mundo tinha um medo muito grande do mundo acabar. Por que tinham medo do mundo acabar? Porque existiam o armamento nuclear, existe ainda. Existem as chamadas bombas, bomba atômica, e tem uma delas em especial, a chamada bomba H, ou bomba de hidrogênio, que nós sabemos que se 2 ou 3 delas explodirem ao mesmo tempo, elas verdadeiramente extinguem o nosso planeta. Então perguntavam ao Chico se ele tinha medo do fim do mundo acabar através da explosão desses armamentos, porque o ser humano é muito criativo na hora de fazer algo errado. O Chico teria dito, não, claro que eu não tenho medo do fim do mundo, porque se esse mundo acabar, Deus dá outro para a gente viver, e sabemos que são muitas as moradas que existem na casa do Pai. Meus irmãos, nós não temos o que temer. E tudo aquilo que nós passamos está de acordo com aquilo que nós necessitamos. E lembramos agora o Evangelho de Mateus, quando Jesus teria dito que não existe uma cruz pesada para ombros frágeis. O fardo é sempre proporcional às nossas forças, porque se não fosse assim, Deus seria injusto. Então, por mais que nós passemos tempos de tormenta, de adversidades, de medo, tenhamos certeza de que nós não temos nenhum risco, nós não temos nada a temer, e é Jesus que está ao leme da nossa embarcação planetária. Nós não temos nada a temer. Jesus permanece no horizonte de nossas vidas, nos ensinando o rumo certo, e como nos informam os espíritos superiores através de diversos médiuns consagrados, nesse momento Jesus está sorrindo. Mas como assim? É porque ele sabe exatamente da necessidade de todos nós de vivermos esse momento. A pergunta que nós espíritas deveríamos estar fazendo é: o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de nós nesses momentos tão conflitantes? Olhamos à nossa volta e vemos pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, desesperançosas, a falta do alimento do corpo físico. Nós vemos o desemprego, nós vemos a dor, nós vemos a pandemia, as incertezas. O que Jesus espera de nós frente a isso tudo? Perseveremos, nós não temos nada, corremos risco algum. E se nós estamos vivendo esse momento, a pergunta que nós devemos fazer, porque sabemos que não existe acaso quando falamos de reencarnação, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, nos ensinam os espíritos. Nós nascemos exatamente na família que nós deveríamos nascer. Nós nascemos no país que nós deveríamos nascer e no momento histórico correto. Então, se nós fomos trazidos para cá nesse momento,
A pergunta que nós devemos nos fazer é: de que forma nós podemos contribuir? Nós não estamos aqui à toa ou ao acaso. Nós devemos nos perguntar o que Jesus espera de nós, porque nós não estamos aqui a passeio. Na verdade, ninguém está, mas nós espíritas somos lembrados disso o tempo todo. Meus irmãos, meditemos. Meditemos na necessidade de perseverarmos em esperança. Perseveremos na certeza de que nada de ruim pode nos acontecer. Verdadeiramente nada de ruim pode nos acontecer. Estamos todos mergulhados nesse balaio maravilhoso, onde todos temos o objetivo, o projeto da reforma íntima, o projeto da nossa renovação. Todos nós temos como objetivo sermos cada vez melhores. E nós aprendemos através das páginas de Allan Kardec que nós conseguimos isso principalmente através do amor e da caridade, naturalmente. Porque a caridade nada mais é do que o amor posto em movimento. Por que nós estamos vivendo esses instantes? Que nós sejamos capazes de mitigar a fome, a dor, por mais que nós não tenhamos condições de socorrer a todos aqueles que batem à nossa porta, que de alguma forma nós possamos alimentar a esperança, que de alguma forma nós possamos acalentar o caminho daqueles que caminham ao nosso lado, que nós possamos levar a esperança pelo nosso verbo, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Tomemos muito cuidado para não propagarmos mensagens equivocadas. Nós sabemos que uma das formas utilizadas naturalmente por espíritos que se encontram verdadeiramente desesperançosos, espíritos que se encontram alimentando o rancor, nós sabemos que nesse momento, algo que é utilizado como eles, como ferramenta para dor, para discórdia, para desolação, são as mensagens chamadas mensagens equivocadas, fake news, mensagens falsas, onde as pessoas alimentam teorias conspiracionistas, onde as pessoas advogam, por exemplo, em teorias contra a vacinação, contra a vacina, querem disseminar ideias de medicamentos que não funcionam, querem exatamente fazer com que as pessoas se tornem mais ansiosas, que as pessoas acabem tomando decisões equivocadas. Nós sabemos que nós às vezes não temos como evitar essas mensagens, mas nós temos como, por exemplo, evitar de passá-las à frente. Sempre que essas mensagens cheguem até nós, que cessem ali, que cessem conosco. Não vamos disseminar essas mensagens de desânimo, de desesperança e principalmente as que não são verdadeiras, as chamadas fake news. Vamos usar o bom senso. Inclusive, bom senso foi a ferramenta utilizada por Allan Kardec para que nós pudéssemos ter essa mensagem maravilhosa, para que nós pudéssemos então em algum momento utilizar dessas ferramentas e relembrando então Kardec, sigamos a ciência. Recomendação de Kardec, nós espíritas seguimos a ciência. Vamos tomar muito cuidado com as mensagens de desesperança que circulam por aí e confiemos em Jesus. Confiemos na mensagem espírita. Perseveremos na mensagem da paz, do amor. Vamos dizer não ao revide. Por mais que o mundo inteiro esteja estimulado com ideias de ódio, trazendo novamente ideias odientas do passado, ideias de exclusão, ideias de matarmos, de distinguirmos nossos inimigos, ideia de que bandido bom é bandido morto. Nós temos que nos livrar desses conceitos e perseveremos na mensagem espírita até o fim. Sempre há espaço no rebanho do Senhor para nós, ovelhas que se perdem. Mas a partir do momento que nós abraçamos a causa, Jesus caminha ao nosso lado e caminhará até o final dos tempos. A verdade será o archote que guiará nossos caminhos. Perseveremos na mensagem espírita, meu irmão, meus irmãos. E eu gostaria de, nesses instantes, convidá-los a todos novamente para que nós possamos orar em gratidão pelas oportunidades que todos nós recebemos, pela força, pelos nossos amigos espirituais, por aqueles que nos nossos lares nos abençoam, nos amparam, na certeza de que nós não temos nada a temer. Gostaria de convidá-los a todos que possamos orar. Senhor Deus, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, nesses instantes queremos apenas lhe agradecer. Te agradecemos por esses instantes. Te agradecemos pela mensagem espírita.
Dai-nos forças, Senhor, para que nós não venhamos a tropeçar. Dai-nos forças, Senhor, para que nós possamos vencermos na tarefa da reforma íntima, para que nós possamos ampliar a nossa capacidade de amar, como nos ensina João, se Deus é amor, e somos todos criaturas, centelhas desse amor. O amor é verdadeiramente o sentimento mais nobre que nos fortalece, que nos impulsiona para frente. Que nós possamos aprender a amar e que nós possamos materializar esse amor na forma da caridade, como nos ensinaram os Espíritos. Te pedimos, Senhor, por todos os que sofrem, pelos que jazem nos leitos hospitalares, mas principalmente, Senhor, nós vamos pedir por aqueles que mais necessitam de Ti, da Tua intervenção e do Teu amparo. Nós vamos pedir pelos odiosos, Senhor. Pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, pelos perseguidores. Porque temos certeza de que são esses aqueles que mais necessitam de Ti. Intercede por eles, Senhor. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de meditação e prece. Obrigado por tudo, Senhor.